Seja bem-vindo a mais que 5 pontos. Esse programa é para que você compreenda a amplitude da doutrina cristã apelidada como fé reformada. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre pregação pactual e novamente bem ladeado com os meus queridos irmãos Jonathan Chase e James Whitven. Bond. James que cola Bond, né? Então, James Obrigado. Whitven, meus queridos irmãos que estão aqui para nos servir e nós servirmos a você com a palavra de Deus. O tema de hoje, então, é pregação pactual. Jim, a palavra é sua, o que é que significa esse tema para nós, qual a relevância, a importância para que a gente esteja aqui nesse bom bate-papo teológico, oferecendo os princípios e ensino bíblico a todos os nossos queridos colegas que nos assistem. Bom, obrigado. Primeiro, começando com a palavra pactual. E a palavra pactual fala e significa o pacto, a aliança. Então, a pregação que é pactual é pregação que é feita, praticada, pensando ou baseando a pregação no pacto e na estrutura do pacto, no relacionamento pactual entre o povo de Deus e o próprio Deus. Inclusive, se os nossos queridos internautas desejarem, há uma série de estudos produzidos por James no Instituto João Calvino, Sim. O endereço lá, o canal no YouTube do Instituto João Calvino, uma série, vasta série, edificante série sobre o pacto. Sim. Então isso vai te auxiliar bastante mais a aprender sobre o pacto e vai nos ajudar nesse tema sobre a pregação pactual. E nós vemos nesse tema também, mais uma vez, a gente repete aquela lema que forma o nosso título, que reformado significa muito mais do que apenas os 5 pontos de calvinismo, porque na pregação tem um tipo de pregação, uma visão sobre a pregação que é distintivamente reformada. Verdade, verdade. E falando sobre, então, você já definiu sobre por que pactual, né? Há diferença? Por exemplo, quais diferenças entre a pregação pactual e os outros tipos de pregação? É uma boa pergunta, obviamente, porque estamos falando sobre a pregação pactual. Primeiro, eu acho que seria bom falar sobre a pregação. Óbvio. O que é a pregação? A pregação é a declaração, a comunicação da palavra de Deus para a congregação. E, especificamente, a pregação pactual fala da pregação dentro da congregação. Então, o pastor está falando diretamente aos membros da congregação no culto da igreja. Então, uma coisa importante sobre isso, que esse tipo de pregação não foca a atenção nas pessoas de fora da igreja. Então, não é tanto a pregação evangelística, mas é pregação à palavra de Deus. Uhum. Então, há uma forma diferente de pregar quando um pastor ou um missionário está pregando a um grupo, ou ensinando um grupo que não tem essa conexão com a igreja. Uhum. Ele vai falar de uma forma diferente do que dentro da igreja. Ou seja, porque a audiência é diferente, os destinatários são diferentes. Então, pelo que você está falando, a pregação pactual ela se dirige à congregação do pacto, Isso. à igreja do pacto. Isso é importante para que os nossos ouvintes eles entendam, porque no Brasil existe muita confusão sobre isso. E, por exemplo... E não somente no Brasil, não. Tá, ok. Ok, exato. Porque você vê, por exemplo, se nós formos fazer uma pregação ao ar livre, nós não poderíamos, nesse aspecto, nessa abordagem que você está falando, de considerar, assim, essa pregação pactual em primeiro lugar. É claro que é uma pregação, vai falar sobre o pacto de Deus, etc. Tal, mas, pelo que você está direcionando, tem a ver com a amada congregação do Senhor. Isso também se encaixa dentro de um quadro ainda maior da liturgia, porque tem a ver com a natureza da liturgia. A liturgia não é um encontro de interessados em um certo assunto, não é uma conferência, tipo assim, é um diálogo entre Deus e seu povo durante a liturgia inteira. Então Deus nos convoca para o culto, nós vimos em resposta a essa convocação, prestamos nossos louvores, Deus declara a palavra, no caso então
a palavra de nosso Deus para seu povo, e o povo responde com suas orações e louvores. Isso é muito Então, lindo. isso define também o que é a pregação. Não é um discurso, uma meditação, uma coisa assim. É uma palavra autoritativa de Deus para seu povo. E é importante destacar o ponto de que a pregação não são somente os pensamentos do pregador. Então, eu, como pregador, não fica atrás do púlpito expondo e pontificando sobre os meus próprios pensamentos. Agora é o que Jim diz, o que eu estou pensando sobre essa questão, sobre aquela questão. E também não é falar sobre um dado tópico. Como ter uma família melhor, como ser um pai melhor, ou como ter relacionamentos melhores. Então, esse tipo de 5 coisa. segredos para um casamento de sucesso. Isso. Então, a pregação é a pregação da palavra de Deus. É bom título. Gostou? Sim. Depois eu cobro a Ok, taxa. obrigado. 5 estratégias para crescer a sua igreja. Exato, mas esse tipo de coisa não é, de fato, a pregação, porque a pregação é a pregação da palavra. E o que é muito interessante é que os reformadores até disseram que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Exato. Então, como o pastor John disse, a pregação tem essa autoridade. Exato. Exato. É importante que a gente entenda essa força da pregação. A voz de Deus ao seu povo. É muito belo o que John ele expôs. Né? O conceito de culto. É engraçado que as pessoas hoje em dia falam para o culto como eu vou assistir o culto na sua igreja. Você assiste a gente aqui na internet. Mas o culto não é algo para se assistir. O culto é algo que se participa dentro de uma aliança com Deus. Então você tem um encontro entre Deus e o seu povo. Deus fala e o seu povo responde. Então, especialmente na pregação, e é bonito aquilo que, por exemplo, o nosso regimento fala sobre o culto é fundamentado em Deus e na sua palavra. E ele coloca assim a pregação como a vox Dei, a voz de Deus. O culto, a palavra grega no Novo Testamento é liturgia, de Então, onde vem nossa serviço, liturgia, né? Aí é um serviço, é a mesma palavra usada para o trabalho dos sacerdotes. Então, quando a igreja está reunida em culto solene, está prestando um serviço sacerdotal, que todos os crentes têm esse ofício sacerdotal. Então, também na administração da palavra, na recepção da palavra e na pregação da palavra, é um ato de adoração. Exato. Exatamente. E muitas vezes pessoas nas igrejas evangélicas geralmente falam sobre o tempo de adoração e o tempo de pregação, talvez fazendo essa distinção. Agora, a adoração no culto foi ótimo a última vez, no último domingo. E a pregação não se encaixa com essa ideia da adoração, enquanto, de fato, a pregação e a recepção da pregação na parte da congregação é central à adoração. Não sei porque se tem Deus essa está falando conosco. Não sei se tem essa distinção em português, como tem em inglês, que a gente, na linguagem popular, o povo, quando fala worship, adoração, se refere somente ao louvor, que também até o próprio palavra louvor é abusado dessa forma. Sim. Mas refere-se aos cânticos. Então o povo diz, pregação foi excelente, o worship foi maravilhoso. Aí com adoração fosse parte diferente da pregação. E é interessante que, mas porque para nós, na maioria da tradução de worship, é culto só. É culto, não chega nem a ser a adoração em si. Mas aqui em nós também, vem importado, ou é um mal da natureza humana, de que faz essa distinção. Tanto que você vai pegar nos boletins de muitas igrejas, vai ter a primeira parte, adoração. Exato. Aí eles fazem depois pregação. É uma distinção falsa. Uma distinção falsa, porque o que a gente pode dizer para interiorizar? Que nós adoramos quando se prega e quando se prega, adoramos. É só um
jargão para ficar na cabeça. Porque a gente está ouvindo Deus e está adorando a Deus, louvando a Deus e exaltando a Deus também. E Deus, assim, se glorificando de modo mais especial do que tudo, naquele momento que ele brada a sua voz por meio do seu arauto, do seu pregador. Sim, exato. Então, quais a diferença, então? A gente já está pontuando algumas coisas importantes, mas entre a pregação pactual e outros tipos de pregações. Bom, tudo depende em como o pregador, o pastor, pensa na sua congregação. Então, a congregação é... Qual o corpo da congregação? É feito de quem? E eu diria, conforme essa ideia da pregação pactual, a congregação é composta de membros da aliança, o povo da aliança. Então, quando eu estou pregando, eu estou olhando para a congregação, estou vendo nos bancos, nas cadeiras, membros da aliança. Então, eu não estou olhando e dizendo, lobo, ovelha, bode, ovelha. Não estou dizendo isso. Essa pessoa aqui convertida, provavelmente, mas eu não sei. Essa pessoa aqui, ali, pessoa que é verdadeiro cristão, eu sei que ela é salva. Mas... Então, mesmo quem não foi excomungada oficialmente, dessa forma, já foi excomungado na mente do pregador. Sim. Aí ele se direciona a tal pessoa, já presumindo que essa pessoa é um descrente, um desconvertido, e trata como se fosse um excomungado. Então, a pessoa é privada até dos direitos de apelo que tem na excomunhão normal, porque já é tratada como descrente. É excomungado no coração. E outra, você faz um tipo de excomunhão ilegítima, pecaminosa, porque a excomunhão e desconsideração do servo alheio não depende de você. É um consenso da própria igreja de Cristo pelos meios que o Senhor estabeleceu no processo. Então, isso Deus, ele cobra dessa pessoa. E não estamos dizendo assim que não existem hipócritas. A gente sabe que existem hipócritas, mas tem a ver com os temas que nós tratamos nos primeiros episódios, debaixo do título Visão Federal ou Visão Pactual, de como você vê essa pessoa. Então, a pessoa, o membro da igreja, é membro de Cristo. Ponto final. Amém. Sendo sincero, sendo não sincero, hipócrita, não crente, são outras questões. Como você trata, como você aborda a pessoa, você trata como pessoa comprada pelo sangue de Cristo, adotado pelo Pai, santificado pelo Espírito, membro de Cristo. É como no aconselhamento bíblico, você está lidando com um marido e esposa. Se o conselheiro esquece que está lidando com um marido, vamos supor que é um marido infiel, ele esquece que está lidando com o marido, então ele esquece do ponto principal. Não são dois partidos que talvez vão se reconciliar, talvez não. São marido e esposa que fizeram compromisso um ao outro, que pertencem um ao outro, e todo o aconselhamento seria baseado nesse pressuposto. A mesma coisa na pregação. Vai partir do entendimento que são as ovelhas de Cristo, compradas pelo sangue de Cristo e, por isso, recipientes da palavra de Cristo. Exatamente. Então não é somente uma questão de liturgia, palavras de liturgia, quando nós expressamos amada congregação do Senhor Jesus Cristo. Eu falo essa expressão, você que não faz parte da nossa cultura eclesiástica, que é a expressão usada na abertura da liturgia, na abertura da pregação. A primeira coisa que nós falamos na nossa pregação é amada congregação do Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é somente para preencher ali, para você ser docezinho para a sua plateia, não. É partindo do pressuposto que está ali, estão os batizados, são os remidos, os santificados, os purificados pelo sangue de Cristo. Agora existe, claro, dentro da nossa situação, vocês veem mais de uma cultura, em termos de congregações, onde você tem a terceira e quarta geração, praticamente, estou falando assim, daquilo que eu pude ver, vocês podem falar com mais propriedade, de igrejas completamente de reformados.
certo? Ou seja, você Ao longo dificilmente das gerações. das Sim. gerações. Dificilmente você vai ter uma pessoa descrente indo para dentro da igreja, visitando. Quer dizer, dificilmente não, está sempre pesado. Tem. Regularmente. Mas a diferença é que essa pessoa, ele vem, ele observa. Exato. Se quer falar de alguém que assiste um culto, Exato. é o visitante. Exato, pronto. Ele observa um diálogo que está acontecendo entre Deus e seu povo, que pode despertar interesse nele. Claro, a palavra termina se direcionando para ele também, que é a palavra de Deus viva e ativa, mas não é falada diretamente a ele. É falada à congregação e ele ouve, ele observa. Isso é importante. Isso é importante, porque uma coisa você pode chegar a um pregador e usar a desculpa, mas tem visitantes. Mas ora, o fato de ter visitantes, os visitantes eles estão participando da liturgia dentro da congregação do Senhor. O estranho é você olhar para a congregação do Senhor, que você sabe que quem foi batizado, quem está na comunhão, em plena comunhão da igreja, etc., e você os tratar com será que é, será que não é? Não é? E fazer essa distinção entre pessoa e pessoa. Enquanto que quando você está pregando e expondo o evangelho e vem pessoas pagãs para dentro da igreja, ou pessoas que você sabe muito bem que estão desviadas, apostataram da fé, cabe ali aquilo que, por exemplo, Paulo falou no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala sobre regular a ordem no culto, sobre profecia e línguas. Diz assim, mas você está profetizando, claro, não há mais profecias hoje, mas a pregação substitui a profecia hoje, e é a voz de Deus hoje. Quando você está pregando a palavra e chega alguém que não é da congregação, possa ter o seu coração atingido, ser discernido os seus pensamentos, e eles assim possam ver que o Senhor Deus está falando. É o estrangeiro no meio de Israel. E no meio de Israel. Observando como Israel relaciona com seu Deus. Exato. Mas o pregador, por sua vez, é o embaixador de Cristo para o povo de Cristo, que está ali diante dele e que na primeira frase da sua pregação ele declarou isso. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo. E o trabalho do pregador dentro da igreja é alimentar o rebanho de Deus. Exato. Exatamente. É a prioridade número 1. É alimentar as ovelhas de Deus. E esse ponto é central nessa ideia da pregação pactual, que nós estamos falando com o povo de Deus. Então, nesse sentido, o culto não tem um caráter missionário ou missional. Há outras coisas que nós fazemos fora do culto, mas o culto é destinado especificamente ao povo da aliança. Bom, mas você perguntou quais são os outros tipos. Qual a alternativa à pregação pactual? Todo mundo não concorda com isso. Porque há pessoas que não concordam com isso. E o outro ramo, até na igreja reformada, no mundo mais amplo da reforma protestante, que seguem a linha de um tipo de pregação discriminatória. Então, a discriminação, nós sabemos que é quase... o animal de hoje. Quase pensado Diversidade é a nossa força. Você está bem canadense. É como um dos maiores pecados do mundo hoje, a discriminação. Aí, um palavrão quase. Mas eles usam essa palavra para falar sobre a distinção feita na pregação entre aqueles que são salvos, aqueles que são membros na verdade, aqueles que são somente exteriormente dentro do alcance da aliança, aqueles que são hipócritas. Eu vou citar um bispo que escreveu isso, foi no século XIX, sobre a pregação. E ele disse, foi bispo Joseph Hall, o nome dele. Ele disse, a sabedoria do ministro ele deve discernir na sua sabedoria entre suas ovelhas e lobos. Em suas ovelhas, agora, entre o saudável e o doente. No doente, entre o fraco e o contaminado. No contaminado, entre as naturezas, qualidades, graus de doença e infecção. E a todos estes ele deve saber administrar uma palavra na hora certa.
Ele tem antídotos para todas as tentações, conselhos para todas as dúvidas, expulsões para todos os erros, para todos os desânimos, encorajamentos. Então, a última frase, muito bom. É porque o pastor que está pregando, verdadeiramente pregando a palavra de Deus, tem as respostas a todas essas perguntas. Mas a minha pergunta seria, então, eu, como pastor, eu tenho que distinguir entre saudável, doente, e agora eu preciso fazer mais uma divisão. Doente que é fraco e outro que é contaminado. Então, contaminado. Então, nós temos uma pirâmide aqui, contaminada entre as naturezas, qualidades, grau da doença, infecção. Então, ele está fazendo a recomendação do pastor, ficando atrás do púlpito, olhando para a congregação e fazendo todas essas distinções. E dizendo, para vocês que são, de fato, confessores, mas não praticantes. Que eu julgo. Sim, Eu julgo, sim. não praticante. Essa mensagem é para vocês. E para vocês que estão sofrendo de fraquezas na sua vida da fé, essa mensagem é para vocês. E para vocês que têm dúvidas sobre a realidade da sua fé, eu tenho essa mensagem para vocês. Ou seja, você tem um sermão com 5, 6 aplicações e o ouvinte não sabe qual é a palavra de Deus para mim, que eu não sei nem quais desses eu sou. Sim, exatamente. Ou ele pode se optar. Eu escolho categoria A dos fortes. Então a mensagem consola, ainda bem. Ele se coloca numa certa categoria. E eu acho que a parte mais forte aqui é quando ele fala entre suas ovelhas e lobos. Se Então, há congregação. Então, a questão seria agora, quais são as ovelhas? Então. E aquilo que ele diz, assim, até poderia ser legítimo, eu acho, quando fala do pastoreamento. Então, um bom pastor com suas ovelhas vai distinguir, eu não sei tanto da questão de lobos também, nós somos advertidos a lutar contra os lobos. E o Paulo próprio disse Paulo isso, fala que vorazes, do meio de vós sai de vós. E entre os fracos, os doentes, etc., no pastoreamento. Isso seria um conselho excelente. Um pastor intimamente conhece suas ovelhas, mas quando você traz isso para a pregação de forma que distingue entre na pregação para um grupo, depois para outro grupo, depois para outro grupo, termina que Deus falou 3, 4 mensagens diferentes e para 3, 4 povos diferentes. Sim. E o problema surge. Agora eu vou citar Joel Bick, ele é bem conhecido. Sim, um querido irmão. Aqui, sim, exato. Mas eu não posso concordar com a sua visão da pregação. Porque ele diz, a pregação discriminatória visa distinguir o cristão do não cristão. Para que, e aqui é o problema, eu acho, para que as pessoas possam diagnosticar suas próprias condições e necessidades espirituais. Então, eu acho que quando um pastor diz, você tem certeza de que da sua própria conversão, então a sua vida está mostrando isso, uma coisa assim, questionando ou levando as pessoas a suspeição da sua própria situação diante de Deus, a questionar sua própria salvação, e todas essas coisas, levando a pessoa, encorajando essa introspecção. Eu estou olhando dentro de mim para ver se realmente existem as evidências de uma verdadeira conversão. E há pessoas que têm uma consciência muito fraca e lutam com a segurança da salvação. Sou salvo, na verdade, ou não? É o perigo. E agora... Sim. O perigo disso é quando entra num certo misticismo, porque autoexame em si é um conceito bíblico. Sim. Você examina a sua vida, mas o autoexame é encorajado. Você olha na Bíblia, sempre vai encontrar em um contexto de pecado. Exato. Então não é por nada quando Paulo isso. diz à igreja em Corinto que um homem deve se examinar. Qual contexto? É um contexto de pecado escandaloso. Exato. Aí ele diz, se examine. E também o autoexame é objetivo. Você olha os frutos da sua fé, a sua vida, a sua obediência.
não deve entrar no misticismo de você procurar dentro do seu coração se você crê. Não, mas se você realmente crê. Sim. E se você tem a certeza da sua eleição, se você teve uma experiência genuína de conversão, entra numa questão de misticismo que muitos membros, se forem sinceros, vão dizer, eu não sei o que o pastor está falando, então eu acho que eu não tenho. Torna-se semelhante até o tipo de abuso que você encontra em igrejas pentecostais, de que ou você finge de ter o dom de línguas, ou você é honesto e sincero e se torna cristão de segunda classe. Então, nessas tradições, tem uma denominação que se chama reformada, as congregações reformadas holandesas. Tem essa denominação, não estou falando de todas as igrejas holandesas, estou falando de uma denominação específica, onde você encontra a minoria dos membros vão para a ceia do Senhor, mesmo que professaram a sua fé. Mas porque tanto é pregado esse tipo de experiência de conversão e essas marcas invisíveis da graça que você não sabe se possui. Se você for pessoa honesta, você vai dizer, eu acho que eu não tenho isso que o pastor está falando. Mais uma coisa para a gente pensar aqui, porque nós, quando lemos as epístolas, por exemplo, Pedro, ele vai exortar os crentes a eles andarem, se comportarem e, assim, eu quero ser bem preciso aqui quando ele fala sobre confirmar a vossa vocação e eleição. Então, ou seja, você tem exortações específicas dentro das cartas, dentro do contexto, como você falou, para que os crentes, eles andem no caminho, não partindo do pressuposto que quem é crente e quem não é crente, mas exortações diretas, dizendo à congregação, olha, é necessário que vocês confirmem. Paulo, muitas vezes, ele faz isso semelhantemente, quando ele diz assim, será que eu trabalhei em vão com vocês? Então, mas ele está trabalhando de um ponto concreto. O ponto que eu acredito que seja o relevante da coisa é o pressuposto do pregador, que aí que é o grande problema, o maior problema, eu acho, que vai produzir esse tipo de pregação discriminatória. Quando ele vai olhar para a congregação e ele vai fazer essa divisão. Porque eu acredito que há lugar para que um pastor ele faça uma exortação. Com certeza. Não é? E diga assim, você está sentindo tentações em tal ponto, em tal área, em tal situações. Tenha força no Senhor. Ele te sustenta como ele sustenta todos os crentes. Isso aí é um ponto legítimo. Claro, o erro será se ele está fazendo essas distinções. Será que você é assim crente, etc. Tal. Correto ou não isso? Não. Sim, imagine um pai falando com seus filhos. Então, seria uma coisa, você, meu filho, é da família Chase, então se comporte de acordo, vê se você observa a sua vida, isso, aquilo e outro está fora do certo. É outra coisa o pai dizer, você tem que ver no seu coração se você realmente é meu você filho. É da minha família. Esse tipo de palavra é destrutiva. Sim, muito ruim exato. isso. E isso parte desse pressuposto que é incorreto do pastor, que por sua vez ele vai olhar não para a amada congregação, mas para a talvez amada congregação do Senhor, né? É isso que falamos quando falamos de uma perspectiva pactual. Isso, exatamente. E só para continuar com essa parte da discussão e continuar a citação de Bick, que ele disse isso. O pregador aplica a verdade bíblica para ajudar seus ouvintes a testar se pertencem a Cristo e têm o seu espírito. Se pertencem a Cristo. Você vê a falta de uma visão pactual nisso. Agora, aqui nós podemos ver distintamente a diferença entre a pregação pactual e a pregação discriminatória. E por quê? Porque começando com pressupostos, o ponto de partida pactual, eu olhando para a congregação, vocês olhando para suas congregações, dizendo e pensando, todas essas pessoas são pessoas batizadas. Receberam o sinal e o selo da aliança.
todas elas receberam as promessas de Deus. Todas essas pessoas pertencem a Cristo. Então, eles não têm que discernir quem são nesse sentido. Eu pertenço a Cristo ou não? O que nós sabemos, o que eles sabem é: eu sou membro da igreja, eu não estou sob disciplina. Não fui excomungado. Em plena comunhão. Até disciplina. A disciplina é muito importante. Não até excomunhão, né? Não, exato. Excomunhão. Eu estou em plena comunhão com a igreja, estou participando nos sacramentos, eu tenho as fraquezas que todas as pessoas têm, estou lutando contra essas fraquezas, eu sei. Eu preciso das admoestações que vêm na pregação, os encorajamentos, talvez os chamados ao arrependimento. Eu reconheço em mim mesmo as falhas, que eu tenho que buscar Cristo mais uma vez e voltar para Cristo, mas eu não estou questionando a minha posição. Eu sou um membro do povo da aliança de Deus. Amém. Por isso, eu tenho deveres, eu tenho responsabilidades, eu tenho obrigações, como nós dizemos, falando sobre o pacto, a aliança. Tem promessa, tem obrigação. Então, nesse caso, todos os membros da congregação estão no mesmo barco, junto com o pastor. Sim. E todos nós somos iguais dessa maneira. Então, há pessoas que têm uma vida mais fraca, pessoas que são mais fortes na fé, pessoas que estão em perigo de se desviar. Então, pessoas... Mas todo mundo na congregação tem isso em comum. Que são membros do povo de Deus. Isso. E tem que ser abordados. Toda a exortação é a partir desse fato. Isso, então. exatamente. Não é para chegar nesse fato. Então, exato. a mesma exortação vale para a pessoa que está se desviando e a pessoa que está ficando firme na fé. Exato. É a mesma exortação. Aquele que está de pé, acha que está em pé, cuide para não Tem cair. cuidado. Depois que Paulo faz toda a exortação, pegando lá o episódio 1 Coríntios capítulo 10, onde ele mostra a nossa realidade de ter sido batizado em Cristo, usando a ilustração de Moisés e o povo sendo batizados, e depois as quedas e fraquezas. Isso é para vocês. E aí depois ele diz assim: aquele que acha que está em pé, cuide-se para que não caia, mas saiba que Deus é fiel. Então você tem esse conjunto de exortação, mas não é do talvez. Exato. Né? Você Então, é crente ou não é crente. A questão é que todos os membros da aliança são de fato membros da aliança. Existem membros fiéis e infiéis, aqueles que quebram a aliança. Com certeza. Mas são membros. Então, para o pastor, quando ele aborda a congregação, ele pode ter certeza. Todas as almas que estão vendo fora do visitante, mas todos os membros da igreja são membros de Cristo, pertencem a Cristo. E serão exortados em base disso. Exato. Que você vê, é uma diferença muito grande com uma visão discriminatória de que alguns aqui são membros de Cristo e outros não. Exatamente. E eu acho que não é somente um caso de nós queremos não machucar pessoas ou não queremos desincentivar pessoas ou causar tristeza entre as pessoas, uma coisa assim. Por isso nós usamos a pregação pactual, mas porque é bíblico, é bíblica. Exato. E só tem que olhar para as palavras introdutórias, as epístolas do Novo Testamento, para ver isso. Acabou-se. Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos, assim espero, em Coríntios. Não é assim. Essa foi boa. Mas há pessoas que argumentam que ou Paulo tinha uma revelação especial, então ele conhecia o estado espiritual dos membros da igreja, ou ele estava usando o julgamento de caridade. Sendo polido. Sim, exato. Para atrair, para ser mais agradável aos leitores, que eu não posso imaginar Paulo fazendo isso, não. Ou seja, estava mentindo, bajulando. Sim, exato. Ou ele só estava falando com os
eleitos. É brincadeira. Então os outros ele não estava falando com eles. Mas olha, Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ponto. Então, ele estava falando somente com as pessoas que estavam andando de uma maneira certa diante de Deus? Não, porque ele inclui na carta admoestações. Especialmente podemos pensar em 1 Coríntios. 1 Coríntios, ele está lidando com muitos problemas na igreja em Corinto. Então, problemas bem sérios. Seríssimo. Mas, como ele fala com a igreja em Corinto, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, todos vocês. Então, incluindo aqueles que estão com dificuldades e que estão falhando na igreja. Então, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ô, Jim, o que é que aconteceu na Holanda, nas igrejas reformadas na Holanda, com esse desenvolvimento? Sim. Nós falamos, num dos episódios passados, sobre dois movimentos de reforma na Holanda no século XIX. Então, o primeiro movimento foi a secessão no início do século XIX. E muitos dos pregadores daquela época estavam lutando contra a situação na igreja estatal, com um tipo de nominalismo na igreja. Então, a igreja é estatal, todo mundo é membro. Então, houve muitos descrentes dentro da igreja, muitas pessoas infiéis, só indo para a igreja por causa da cultura, porque tradicionalismo. Sim, exatamente. Então, eles estavam lidando com esse desafio. Eles começaram com um movimento de pietismo e influência disso a usar esse tipo de pregação discriminatória. E o que eles estavam perdendo foi o fato de que há uma unidade na congregação. A congregação é uma unidade, é o povo de Deus. Então, um autor disse isso: as congregações se dividiram em todos os tipos de grupos, tais como os da extrema esquerda, os indiferentes, até a extrema direita, aqueles que tinham a certeza da fé. Então, dois lados. E entre eles havia aqueles que estavam preocupados e buscavam refúgio, etc. Então, eles estavam dividindo a congregação, como na citação do bispo que eu vi antes. Sim. Então, esses grupos foram formados e o que acontece, isso também é importante em termos do título do nosso podcast, que é mais que 5 pontos, que os 5 pontos focam na predestinação, nos decretos eternos de Deus e todas essas coisas que são... Então você começa a classificar as pessoas como convertidos e não convertidos. Isso. E o problema é que nesse tipo de pregação são os decretos eternos de Deus que governam o pensamento de pessoas sobre si mesmos. Então, pensando em termos de perguntar, eu sou eleito ou não? Então, Deus me escolheu antes da fundação do mundo ou não? Ou não. Como eu posso saber isso? Como eu posso entrar nos bastidores e receber a informação de dentro sobre a minha eleição? Como eu posso ter certeza da minha eleição? Então, pessoas fazendo, de novo, esse tipo de introspecção, entrando, olhando para a evidência dentro delas mesmas. Então, o problema com isso é mesmo o problema que o pastor tem, que está julgando o estado eterno das pessoas, entrando nos decretos de Deus, ele está entrando nas coisas
secretas de Deus, que não são reveladas a nós. Nós não temos absoluta certeza sobre essas coisas. Podemos conhecer uma pessoa ao longo da nossa vida, por exemplo, e essa pessoa tem uma vida dupla. E nunca aprendemos disso até após a morte da pessoa. Exato. Rapaz, aprendemos o que aconteceu. Já aconteceu com pessoas bem conhecidas no mundo cristão. Exato. Então, depois da morte de um evangelista bem conhecido, então foi revelado que ele viveu uma vida dupla. Eu fui fazer uma visitação essa semana falando sobre isso, sem desviar, mas para que as pessoas entendam, né? Em que essa crente, uma mulher muito crente, estava falando dos traumas da família dela e de uma irmã dela que se desviou. E um dos motivos do desvio era porque a morte do seu avô, quando o seu avô paterno morreu, foi um escândalo terrível. Ele é presbítero de uma igreja e ela olhou e viu pessoas estranhas chorando a morte. E no dia daquele enterro, descobriu-se que ele tinha uma outra família. Ativamente. Ele presbítero da igreja, de uma determinada igreja, e isso foi uma bomba junto com outros problemas. A igreja sabia da situação. Quer dizer, o problema é que algumas pessoas da liderança sabiam, mas a igreja como um todo não sabia. Sim. Ele tinha uma vida dupla. Sim. Então a resposta de alguns a tal tipo de homem seria: eu pensei que era uma ovelha de Cristo, eu pensei que pertencia a Cristo, mas agora eu sei que não foi. A resposta bíblica é: olha ali, alguém que quebrou a aliança, foi infiel à aliança a sua vida inteira, e agora terá que prestar contas a Deus, e não como um indiferente à aliança, qualquer pagão, como qualquer, pagão, não qualquer ímpio. Não, ele vai prestar mais contas e vai ter maior juízo, mais severo juízo, justamente por ser membro da aliança. É assim que Hebreus fala, por exemplo, daquele que foi ele calcou aos pés o sangue de Cristo pelo qual ele foi santificado. Exato. Não, a gente não diz: ele é pecador, ele pereceu no pecado, então ele não foi santificado pelo... Não é isso que ele diz. Ele calcou aos pés o sangue de Cristo pelo qual foi santificado. Exatamente. É uma visão pactual. É claro, e claramente você vê Cristo ele falando para os judeus inconvertidos. Ele não fala para eles assim: olha, vocês não faziam parte da aliança. Pelo contrário, ele vai chamar de filhos do reino. Ele vai dizer: haverá mais rigor para vocês do que para os habitantes de Sodoma e Gomorra, do que a rainha de Sabá, do que os ninivitas, porque vocês estão no pacto. E é impactante isso, né? Pacto impactante. O julgamento pesado. Quando é pesado, e quando Pedro ele vai falar que é um espinho, uma pedra no sapato para pessoas que querem sempre partir da perspectiva só da eleição e não do pacto. Quando Pedro ele vai falar sobre aqueles homens que foram resgatados e que abandonaram a fé. Na segunda epístola, negaram o mestre que os comprou. Então não é talvez comprou. Ele está falando de homens maus, mas que eram comprados. Então essa é a pregação pactual. Ela tem que partir dessas verdades pactuais reveladas nas Escrituras. Nós, como pregadores, devemos ver isso como um grande alerta. Isso. E continuando, o problema, eu falei sobre o problema com os pastores, mas é o problema no lado dos ouvintes. Então, os pastores entrando nos decretos secretos de Deus, as coisas que escondidas. não são escondidas, Deuteronômio 18, né? Que fala sobre as coisas escondidas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Né? Então, quando os membros da congregação estão sendo encorajados a tentar adivinhar os propósitos eternos, os planos eternos de Deus, nesse sentido, pode ser e tem sido destrutivo em muitas ocasiões, quando pessoas estão sendo encorajadas a tentar
ir além da revelação de Deus. Então, a pessoa, exemplo, uma pessoa está lutando com um pecado particular. Então, vou usar o exemplo de pornografia. Há muitos jovens, até em nossas igrejas, que estão lutando com esse pecado. É um pecado sério. Sim. E não é um pecado que nós podemos negligenciar ou minimizar. Mas o jovem está lutando. Ele vai para o presbítero, ele busca conselho, ele busca ajuda, prestação de contas com os líderes da igreja, mas ele ainda cai. Então, ele agora, o que o pastor deve fazer com tal pessoa? Na pregação. Se você está viciado à pornografia, tem que questionar a sua salvação, se você realmente é um membro do povo eleito de Deus, etc. Você é realmente salvo? Você realmente pertence a Cristo? Então, ou você é membro do povo da aliança de Deus. Você é batizado. Você tem a marca de Cristo na sua testa. Exato. E ele reivindicou você. Exato. E agora você tem que buscar ele. Exato. Tem que confiar nas promessas dele. Tem que basear a sua vida nessas promessas e seguir em frente, se arrepender e manter e voltar ao caminho certo. E eu acredito que você pode, como pastor, e até deve, eu tenho feito isso, no sentido de dizer o seguinte, perguntar, que coerência há? Ou seja, você não está negando o fato dele estar na aliança, porque de fato ele está, mas que coerência há entre você, que já é lavado com o sangue de Jesus, viver entregue a esse pecado que o Senhor já te libertou. Exatamente. Que ele não é teu senhor, essa pornografia não é tua senhora. Você está dando... Você foi comprado, você foi batizado, você está morto para esse pecado. E você foi ressuscitado, porque o seu batismo prega isso. Exato. Então, é uma abordagem firme, forte, sem negar o fato, e não tem nada a ver com psicologia, tem a ver com o fato de você respeitar aquele que, uma vez batizado, Cristo colocou seu emblema sobre ele. Uma vez batizado, aquele batismo representa o lavar regenerador e purificador dos pecados. Então você parte desse pressuposto. Hebreus é muito forte sobre isso. Com certeza. Quando ele vai dizer, vocês provaram. Os dons celestiais. Vocês provaram os dons celestiais. Vocês são malucos? Então, ele não está fazendo de conta. Né? E essa visão pactual vai também impactar no outro lado da questão daquela pessoa que está fora da igreja. Então, da mesma forma como você trata quem está dentro da igreja como ovelha de Cristo, ponto final, e em base disso exorta a obediência, fidelidade e tudo, autoexame também, mas, ao mesmo tempo, quem está fora da igreja, biblicamente, não é um cristão. É verdade. E tem que saber disso. É verdade. Porque acontece que pessoas aparecem na igreja, ficam 5 anos indo para os cultos, mas não querem tomar o passo de se tornar membros da igreja, não querem se submeter ao batismo, talvez não querem estar debaixo do conselho e da autoridade dos oficiais, então se mantêm fora. Devem saber, não são membros de Cristo. É como um casamento. Você é marido ou não é marido. Ou era marido e foi divorciado, excomungado, cortado da aliança. Mas não é algo subjetivo que você diz também para o visitante. E você tem que ver se talvez você é ovelha de Cristo. E o visitante, rapaz, eu já me acho. Vou para o inferno confortavelmente. Isso. Então, a Bíblia trata nesses termos bem, bem claros. Quando o povo diz para Pedro, irmãos, o que faremos para ser salvos? Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado para a remissão dos seus pecados. Não é somente assim, crer em Cristo no seu coração invisivelmente e já vai ter o perdão dos pecados. Não, se submeta formalmente, visivelmente ao batismo, seja ligado. onde Deus separa você do mundo. Então, seja ligado.
Ou seja, o batismo é o meio pelo qual formalmente somos ligados a Cristo. Se você não está ligado a Cristo pelo batismo, você não está ligado a Cristo. Então, Ou se você foi batizado e saiu da sua igreja e vive sem ser membro de igreja, que batismo implica membro de igreja, você não é, biblicamente, não é um cristão. Então, você está ferindo a aliança. Você pode dizer isso, você está ferindo a aliança. E você está, assim, quebrando a aliança. Isso é uma coisa profunda que a gente tem que pensar mais. Eu acho que é tema de outro podcast. É sobre a responsabilidade, por exemplo, porque no Brasil tem isso. No Brasil existe um preconceito gigante sobre os romanistas. Existe esse preconceito. Tanto que você, hoje em dia, tem igrejas que rebatizam romanistas, mas não rebatizam pessoas de denominações pentecostais, por exemplo. E na nossa proclamação, dentro de uma nação, que predominantemente, é uma nação que se declara cristã. Nossa Constituição, ela roga o nome de Deus e é obrigatório no rito litúrgico do Congresso Nacional abrir cada sessão sob invocação do nome de Deus. Está na Constituição. Que a turma do PSOL e Companhia Limitada que se exploda, mas está lá. Até eles digam. Até eles têm que dizer, porque é uma norma. Então, isso é importante para que a gente veja também como proclamar o evangelho a cristãos. É claro que a gente está falando da nossa congregação. Isso. Mas, por exemplo, se eu chego aí na Boca Maldita aqui em Curitiba, é claro que a gente vai ter ali um misto de pessoas e existe um neopaganismo forte. Mas a nós cabe chamarmos você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água, a ser consequente ao seu batismo e a estar ligado à Igreja de Cristo. Porque fora da igreja não há salvação. Senão você está sendo um apóstata prático. Isso. Um tempo atrás, a gente tem no nosso seminário um ministério numa clínica de viciados, né, que estão em recuperação. Aí, um tempo atrás, um deles veio para mim e disse que quer aceitar Cristo. A minha primeira pergunta não é assim, eu não digo assim, quero ver primeiro se você já nasceu de novo, talvez já é nascido de novo, ou mostrar como você aceita Cristo. Primeira pergunta, você já foi batizado? Ele disse, sim, eu fui batizado na presbiteriana. Ok, então você está em Cristo, agora eu vou chamar você a ser fiel a Cristo, que sua vida demonstra infidelidade a Cristo. Aí essa exortação tem clareza para ele. Minha vida toda, Deus me reivindicou, me chamou por seu nome e eu fui infiel. E agora me arrependo de minha infidelidade. Eu faço... Então não é algo subjetivo, então vou ver se eu nasci mesmo de novo. Eu talvez tenha que renascer de novo. Eu faço o trabalho de novo. O renascimento. Eu faço trabalho de evangelização em uma clínica uma clínica, numa casa de repouso, e eu abordo o evangelho partindo do pressuposto pactual a todos aqueles que estão me ouvindo. E você tem todos os grupos ali, católicos romanos, você tem pentecostais, e eu os exorto com o evangelho com base no que é o batismo deles. Tanto que a abordagem que eu faço para levar o evangelho e chamar as consciências a se arrependerem e viverem em Cristo é o credo apostólico. Eu uso o credo apostólico, exponho o credo apostólico. Por exemplo, passei com eles toda a doutrina da oração, Pai nosso que estás nos céus. E a primeira coisa que eu digo, você foi batizado em nome de quem? E aquilo tem tocado muito. E a eternidade mostrará se houve aquele chamado pactual para a vida em Cristo. Exatamente. Agora a hora está se passando e eu acho acredito que a gente já abordou, por exemplo, qual deve ser o pensamento do ministro sobre a congregação. Então ficou muito claro, acredito, para todos vocês que estão nos acompanhando, que o ministro cabe àquela congregação de considerá-la aquilo que ela é. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo. O que nós sabemos com certeza. Exato. Em cima dos fatos que o próprio Deus nos concede. Sacramentos, o fato da ligação, o fato de não ter excomunhão, não é? E etc. Então você tem que partir, você que é pregador. Nunca
devemos, assim, querer sermos não discípulos de Cristo. Porque o discípulo de Cristo, ele se limita àquilo que a ele é ensinado e revelado nas Sagradas Escrituras. Aquilo que não é revelado é para Deus. Mas os fatos que Deus revelou já mostram. Então isso, Jim, sobre pregar aos batizados, nós já praticamente tratamos aqui nesse ponto, e sobre a pregação às crianças na congregação. E é um ponto muito polêmico no Brasil hoje, não só no Brasil, fora. Tinha um padre que era comunista e ele era anticapitalista, ele dizia assim, os demônios vêm do norte. Referência ao capitalismo, né? Então, quando a gente pensa em tudo que é heresia, coisa ruim que vem do norte. A gente fala dos Estados Unidos. Né? Pessoalmente, eu não posso negar isso, não. Do país mais norte do mundo. Canadá. Então você imagine só pregando. E hoje no Brasil existe esse mal, vou dizer que é um mal, de retirar as crianças do culto e fazer e levá-las para o tal do cultinho, né? Mas o tema envolve a questão da pregação pactual. Como é que a gente pode imaginar pregação pactual sem crianças, filhos do pacto, ouvindo essa pregação da congregação? São membros da aliança junto com seus pais. E ter crianças no culto é uma grande bênção. Uhum. Eu tenho numa pequena congregação onde eu estou pregando um grupo pequeno de crianças de entre 1 ano e 3 anos e fazem um barulho de alegria, como nas palavras de Salmo 8. Uhum. Um som alegre, né? Em inglês se traduz joyful noise. Pode dar sentido, barulho alegre. Então, eu me justifico assim, que eu sou muito desafinado. A congregação assim, a Bíblia só exigiu um barulho alegre. Exato. Então, excluir as crianças, até os pequeninos, do culto, é horrível. É horrível. É uma negação do pacto. Sim, exato. E é como recusar alimentar seus filhos. Exato. Mas, ao mesmo tempo, isso leva a uma coisa, então, a responsabilidade do pastor. Como nós falamos com as crianças da congregação? Nós falamos com elas como pessoas fora de Cristo? Pagão de fralda. Sim, exato. Pagão de fralda, víboras nas fraldas. Ou pensamos nelas como membros da aliança junto com os pais, com os adultos, adolescentes, os idosos. Então, são membros da aliança. Então, nosso trabalho, e isso vale para os pais também, não é converter nossos filhos, porque já pertencem a Cristo. A não ser no sentido bíblico. Né? Isso, então a conversão... a conversão diária. Exato, a conversão diária. Você vê no Catecismo de Heidelberg, é um ponto importante quando ele pergunta o que é conversão a verdadeira conversão, arrependimento. Ele liga junto, conversão e arrependimento, ele descreve nos termos bíblicos de algo que acontece diariamente. Era a primeira tese de Martim Lutero, quando o Senhor nos chama a penitência. Ele quer dizer que a vida inteira do cristão seja de penitência, de arrependimento. Então, essa é o nosso chamado para os nossos filhos também. Pessoas perguntam, você evangeliza seus filhos? Sim, evangelizo minha esposa, ela me evangeliza, evangelizamos uns aos outros novas, exatamente. Porque é algo diário, estamos sempre chamando uns aos outros para o evangelho. Mas eu não evangelizo meus filhos com um pressuposto de que são pagãos que ainda precisam se converter para entrar na aliança. Exato. Então você escuta isso nesse tipo de pregação, como ele aborda, divide a igreja, discrimina, divide a igreja, aí fala para os convertidos, os negligentes tal, e fala para as crianças, espero que um dia você também seja ovelha de Cristo. Pensa novamente, que mensagem destruidor e contraditório a palavra de Cristo, e que isso que Cristo diz, não impeça que venham a mim. Delas são o reino dos céus. E esse tipo de ideia foi comum na igreja presbiteriana do sul dos Estados Unidos no século XIX. Então, os batisterianos.
com essa Embora ideia. tinha lá também bastante opositores que lutaram contra isso. esse mal. Não, exato. Eles tinham um debate sobre isso. Gente, Mas o ponto muito importante: nossos filhos pertencem à aliança, a congregação. eles fazem parte da congregação. Fazem parte da congregação. A congregação é o povo da aliança. O pastor prega ao povo da aliança. Isso é a pregação pactual. Amém. Espero que você tenha aprendido sobre pregação pactual, aprendido os assuntos correlacionados a isso, como nós tivemos esse tempo aqui com vocês, e procure se aprofundar mais sobre a doutrina da aliança e sobre as consequências dessa doutrina em todas as áreas da nossa vida, incluindo a pregação. E eu espero que você esteja onde está cultuando a Deus, recebendo a palavra de Deus dentro dessa realidade pactual respeitada, não somente falada, porque hoje no Brasil se fala muito sobre pacto, tem começado a falar muito sobre pacto, mas aplicar o que se fala, aí é outra história. Eu agradeço aqui aos meus amigos que estão conosco nesse bom bate-papo teológico e esteja nos acompanhando. Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no Mais Que 5 Pontos, faça, divulgue esse projeto que tem por fim enriquecer você, sua família, sua igreja com a santa palavra de Deus e o conhecimento doutrinário para ser vivido, o conhecimento daquilo que foi apelidado sob fé reformada, que é o Evangelho. Que Deus abençoe você esteja conosco em nosso próximo episódio.